O Corinthians amanheceu pressionado. E dessa vez, não é dentro de campo, é uma bomba de bastidor. Memphis Depay colocou o Corinthians contra a parede. E o clube descobriu uma situação que pode mudar completamente o futuro da renovação. Mas calma, porque o problema não para aí. Roger Guedes apareceu na Neoquímica Arena, conversou com dirigentes, entrou no vestiário e deixou uma declaração que mexeu com a torcida. Só que o que aconteceu depois foi ainda mais pesado. Porque existe uma dívida milionária, existe medo de transfer ban, existe pressão interna. E agora o Corinthians percebeu que talvez esteja sem saída. Hoje eu vou te explicar exatamente o que aconteceu nos bastidores, o que Memphis quer, o que Roger Guedes falou, e por que essa situação ficou muito mais perigosa. Fica até o final porque a última informação muda completamente o cenário dessa novela. O Roger Guedes apareceu na arena e imediatamente a torcida começou a sonhar. Muita gente pensou, voltou, vai negociar, tem chance. Mas a realidade foi outra. Roger Guedes conversou com dirigentes do Corinthians, falou com pessoas da cúpula, falou com jogadores, e deixou uma coisa clara. Hoje não existe chance de retorno. Ele renovou o contrato por 4 anos no Catar, e isso praticamente trava qualquer possibilidade imediata. Só que teve uma frase que chamou a atenção. Uma frase. E foi aí que a torcida começou a criar esperança. Roger Guedes disse que quando voltar ao futebol brasileiro, a prioridade dele é o Corinthians. Isso pegou forte internamente, porque mostra identificação, mostra conexão, mostra a vontade de voltar, mas ao mesmo tempo, mostra como o Corinthians perdeu poder financeiro. Hoje o clube simplesmente não consegue competir, nem salário, nem multa, nem negociação. E isso deixa claro o tamanho da dificuldade financeira atual. Só que enquanto a torcida falava de Roger Guedes, uma situação muito maior estava acontecendo nos bastidores. Muito maior. Memphis Depay. Porque o Corinthians descobriu uma coisa preocupante na última reunião. E isso mudou completamente o clima da negociação. Antes de te contar a bomba, entenda uma coisa importante. O Corinthians só renova com Memphis se encontrar um parceiro financeiro. Ponto. Sem parceiro, não existe renovação. O clube entende que sozinho não consegue bancar. E aí surgiu o nome da Seguros. Mas muita gente interpretou errado a situação. Não houve acordo. Não houve proposta oficial. Não houve promessa. O que aconteceu foi uma conversa informal, uma aproximação, a famosa sondagem. Representantes da comentaram sobre a situação do Memphis. Perguntaram se ele realmente poderia sair, e deixaram aberta a possibilidade de conversar. Só isso. E mesmo assim, isso já gerou esperança dentro do Corinthians, porque a diretoria sabe de uma coisa. Se Memphis sair, a pressão vai explodir. A torcida não quer perder um jogador desse tamanho, principalmente no momento em que o clube já vive crise financeira, cobrança política e desconfiança. Mas segura essa informação, porque agora vem a parte que assustou o Corinthians. O staff de Memphis deu um recado pesado na última conversa, e foi praticamente um ultimato. O Corinthians tentou discutir a dívida, tentou buscar parcelamento, tentou ganhar tempo, só que recebeu uma resposta dura. Sem renovação, não existe parcelamento. Vou repetir porque isso é absurdo. Sem renovação, o Corinthians terá que pagar tudo à vista. Tudo. Mais de 40 milhões de reais. E aí o cenário muda completamente. Porque agora a renovação deixou de ser apenas futebol. Virou questão financeira. Virou questão jurídica. Virou sobrevivência. O Corinthians percebeu que talvez seja mais barato renovar do que encarar o prejuízo imediato. E isso criou um clima de tensão gigantesco nos bastidores. Porque o clube está encurralado. Se não renovar, o risco financeiro explode. Se renovar, precisa encontrar alguém disposto a bancar o salário. E aí entra outro problema. O Corinthians ainda não sabe quanto Memphis toparia reduzir. Existe especulação. Existe conversa, existe possibilidade, mas não existe definição. Enquanto isso, a dívida continua ali, crescendo, com juros, com taxas, com um risco jurídico. E internamente já existe medo de uma nova bomba envolvendo FIFA e Transferban. O Corinthians não quer repetir erros antigos, não quer deixar outra herança financeira pesada. E é justamente aí que Memphis ganha força, porque agora ele tem uma carta na manga, e uma carta poderosa. O staff basicamente disse, quer parcelar? Então renova. Isso pegou muito forte internamente, porque o Corinthians percebeu que perdeu força na negociação, e talvez precise aceitar condições que antes não aceitava. Só que existe outro detalhe importante, e pouca gente percebeu isso. Memphis quer continuar. Isso é importante. Porque se ele quisesse sair, a situação já teria explodido. Mas ele ainda vê espaço no Corinthians. Ainda vê possibilidade. Ainda acredita no projeto. Só que, claro, ele também quer garantias financeiras, esportivas, estruturais.
E sinceramente, é aí que mora o perigo. Porque o Corinthians hoje vive um cenário extremamente instável. A diretoria tenta apagar incêndio toda semana. Uma hora é dívida, outra é salário, outra é patrocinador, outra é pressão política. E agora surgiu mais uma bomba. A renovação de Memphis virou quase uma obrigação estratégica. Olha o tamanho disso. Não é mais, vale a pena renovar. Agora virou, o Corinthians consegue não renovar. Percebe como o cenário mudou? E isso explica o desespero interno. Porque se não aparecer parceiro, a situação complica. E se aparecer parceiro, o Corinthians ainda vai precisar negociar salário, tempo de contrato e parcelamento da dívida. Ou seja, a novela está muito longe do fim. E sinceramente, os próximos dias podem decidir muita coisa, porque basta surgir uma proposta forte ou um novo investidor para o cenário virar completamente. Mas também basta a negociação travar para o Corinthians entrar numa situação extremamente perigosa financeiramente. E é por isso que essa história ficou tão pesada. Não é só futebol. É gestão, é dívida, é sobrevivência financeira, é bastidor político, tudo ao mesmo tempo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você renovaria com o Memphis nessas condições? Ou acha que o Corinthians precisa cortar custos mesmo correndo risco de problema jurídico? Comenta aqui embaixo porque essa discussão promete explodir na torcida. E se você gosta de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, com bastidor pesado e informação forte, se inscreve no canal. Porque aqui a gente traz o que realmente está acontecendo nos bastidores do Corinthians. Deixa o like, ativa as notificações e fica ligado, porque essa novela do Memphis está só começando.